está no ar. Hoje você conhece um pouco do que é transmídia. Uma conversa animada no Fica a Dica. Um espaço cultura bem divertido. As novidades no Conectados. Isso e muito mais agora no Plugin. Algumas histórias são tão boas que não ficam presas em um só meio. Isso é transmídia. Conheça um pouco agora na matéria. Estamos aqui com a professora Larissa, de Redação Audiovisual. Oi, tudo bem, Larissa? Tudo, é um prazer estar aqui de novo, né? Sempre muito legal ser convidada pelo Plugin para dar entrevista. Que bom. Então, vamos falar um pouquinho de transmídia. E qual seria o conceito mais apropriado para transmídia? Tá, quando a gente fala de transmídia ou narrativa transmediática, nós estamos falando de trabalhar uma história em um meio de comunicação e ela ser transposta para outro meio, porém, eu vou adaptar de uma forma de que o universo seja o mesmo universo, porém trabalhando histórias diferentes. Então, assim, eu faço uma história lá com o Francisco, né, super interessante, o universo na qual o Francisco mora, e de repente eu utilizo aquela mesma criação do universo, por exemplo, ele mora numa fazenda. Eu vou trabalhar na TV essa fazendinha, de repente eu passo para os quadrinhos falando da mesma fazenda, mas de repente eu insiro outro personagem que não está diretamente relacionado com o Francisco, que complementa a primeira história inicial. Então, assim, de uma forma geral, eu utilizo o mesmo universo da primeira obra para gerar novas histórias. Tá? E qual a diferença entre transmídia e crossmídia? Tá. Então, assim, o transmídia ele vai trabalhar, novamente, mas o universo com histórias diferentes. O cross-mídia, não, a história inicia e termina naquele meio de comunicação na qual eu consigo compreender de uma forma completa. Então, assim, se eu acompanho uma história só numa série, eu preciso entender ela do início ao fim só na série. Tá? Um exemplo interessante é o The Walking Dead. The Walking Dead, né, eu tenho ali a série e eu tenho também as histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, elas vão abordar outra história, né, mais daquele mesmo universo de zumbis. As pessoas que assistem os quadrinhos, no caso, vão estar interessadas, se gostarem muito, em acompanhar a série também. Mas é algo transmediático. Se eu pego uma adaptação no estilo Harry Potter, né, eu tenho a compreensão completa dele no livro e eu tento trazer essa mesma história para o filme. Tá? Então, assim, é uma adaptação só de meio de comunicação, mas a história é a mesma. E qual a importância de um mesmo conteúdo ter essa variedade de mídias, assim? Tá. Na verdade, essa importância provém do interesse do público, né, em gostar tanto daquela história que foi contada na TV, por exemplo, eles querem mais. Né? Então, eles vão para a internet, eles passam a falar a respeito disso. E aí, lógico, né? A indústria, né, pensa assim, poxa, se está funcionando na TV, vai funcionar nos quadrinhos, vai funcionar nos livros. E aí, isso vai se adaptando para outros meios. Né? Se torna mais legal quando eu utilizo a transmedialidade, quando eu realmente faço essa abordagem de histórias diferentes. Então, assim, também se eu quero acompanhar só o quadrinho, eu vou entender ela na sua essência. Mas, se eu gostar tanto daquele universo, eu vou querer buscar mais coisas, eu vou querer trocar ideia com pessoas que falam a respeito também. E aí, como isso lucra, né, as pessoas pegam essa oportunidade e vão explorando cada vez mais a história, né, para que ela não tenha um fim, mas sempre continue em diversos meios de comunicação. Então, só para concluir, é mais por uma expectativa do espectador mesmo. E como o trabalho dos fãs, dos espectadores dessas séries tem se tornado mais forte com a transmídia? Os fãs, eles são tão... viciados é uma palavra meio estranha aqui nesse sentido, mas assim, eles acabam se tornando super fãs, vamos falar dessa forma, e eles acabam querendo construir histórias também a partir daquele primeiro universo. Tem muita gente que chama de nave-mãe esse universo principal, e eles acabam construindo próprias histórias utilizando aqueles personagens que eles tanto gostam. E aí, acabam criando as fanfictions. Né? Então, assim, existem comunidades, blogs, fóruns que fazem histórias de Star Wars, de Harry Potter. Então, assim, esses dois são exemplos bem marcantes, que são exemplos interessantes, porque, assim, Harry Potter, crianças escrevem histórias complementares ao universo de Harry Potter. E Star Wars é outro case bem interessante, porque o George Lucas chegou a fazer editais
para que as pessoas montassem os seus vídeos, porque assim, ó, existe um certo receio também de você construir uma obra com um personagem super cativante, é algo realmente que cativa os espectadores em geral, e de repente alguém vai e começa a escrever história sobre aquele personagem e muda alguma coisa, certo? Então, assim, até que ponto você pode mudar ou não, até que ponto tem um direito autoral ali, certo? Então, assim, o George Lucas, ele fez edital, inclusive uma das pessoas ganhadoras do concurso que ele fez por meio de vídeos, trabalhou para ele. Então, assim, isso é muito legal. Só que tem que cuidar também porque não tem um controle. Aquela coisa, até que ponto eu posso contar uma história referente àquilo que eu já li, que eu já assisti, sem alterar a essência principal. E mudar né? ela. Isso. E qual o objetivo principal dessa franquia transmediática? É conquistar cada vez mais público, mais fãs, mais espectadores, mais leitores. Na verdade, quanto mais se produz esse tipo de material, mais fãs eles estão englobando, estão vendendo mais, estão conquistando esses espectadores, né? Que vão migrar para meios de comunicação diferentes também. Então, assim, quanto mais se trabalha com isso, mais lucros você vai obter consequentemente. O que a gente tem que pensar é que as pessoas, de uma forma geral, eles não se saciam apenas com um meio de comunicação. Né? Se há 10 anos atrás a gente sentava na frente do sofá e ficava assistindo TV, hoje a gente assiste TV com o celular na mão, né? Interagindo em outros meios. Então, eu não posso pensar que uma história, para ser bem contada, vai ser boa o suficiente sozinho para um público que gosta de estar conectado com tudo. Né? Ele está numa era tecnológica ali muito frequente, então eu preciso sempre abordar os diversos meios de comunicação que eu puder. E no Brasil, esse conceito, essa franquia transmediática, ele é bem difundido? Como é que é a situação? Eu acho complicado nesse sentido. De minha opinião pessoal, eu acho que ainda não está muito bem difundido, tá? Existem autores que falam, estudam a respeito, mas a maioria são estrangeiros. Existem artigos feitos aqui no Brasil, existem, lógico, mas ele ainda não está tão difundido de forma a ser utilizado realmente na prática, né? Porque a gente fala de narrativa transmediática aqui agora, pensando também que isso pode ser utilizado na publicidade e na propaganda. E é muito difícil pegar exemplos e dizer assim, tal propaganda fez isso de verdade. Né? Um dos primeiros cases é o da Coca-Cola, aquele da fábrica de Coca, na qual vem um personagem, ele aperta no botão, vem... Antes de vir a Coca, aparece aquela viagem de animação, como eles fazem a Coca-Cola. Então, assim, ali é um primeiro case na qual eles abordaram essa história em outros meios de comunicação também, mas isso é de 2009. Então, querendo ou não, muito recente. É recente e aqui no Brasil ainda está sendo explorado aos poucos, né? Mas, pensando naquele público que é insaciável, que está sempre conectado, a gente já começa a pensar em utilizar isso na publicidade, né?
obrigada, Lari. Imagina, é sempre um prazer estar aqui. Então a gente fica por aqui com a matéria de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos ver mais narrativas transmídias, tanto no Brasil quanto pelos países aí afora. E até a próxima! Até, tchau, tchau. Fica ligado, o plugin já volta.